Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, o episódio 0002 do Inegociável. Estamos aqui eu, Rico, E aí, pessoal? E aí, não tudo é? bem? E a nossa ilustre convidada 00002, que é a nutricionista Roberta Orofino. Olá, Seja muito bem-vinda. prazer Obrigado. estar aqui. Obrigado pela confiança de participar aqui no nosso projeto pioneiro. A Roberta é nutricionista, especializada em dieta cetogênica, pelo visto atleta, mãe. Quem é a Roberta? Vamos começar por aí. Que pergunta muito séria, né? Difícil resumir Quem sabe quem faz é a ao vivo. Roberta. Quem sabe faz ao vivo. Então, a Roberta é uma mulher que adora a vida, ama estar bem. E aí, para estar bem, busca estar sempre fazendo atividade física, se alimentando bem, porque é básico, né? Para a gente conseguir ter uma vida bacana, feliz, a gente tem que se cuidar, se amar. Então, a Roberta está sempre nesse processo, assim, e se reinventando sempre. Adora um desafio, adora abraçar novos projetos. E como é que esse processo te levou para a nutrição? Então, a minha mãe sempre teve muita preocupação com prevenção de câncer, que a minha família inteira teve avós, muita gente teve câncer. Então, ela sempre se preocupou muito em buscar como se prevenir do câncer, quando ainda nem se falava muito na questão da alimentação. Mas lá em casa tínhamos hábitos péssimos, muito doce, macarrão, família italiana. E isso daí a gente foi aos pouquinhos mudando. E quando eu entrei para Hot Yoga, eu tive uma virada de chave muito grande na minha vida, por causa da questão de alinhar pensamento, atitude, o que E você Hot faz. Yoga, para quem não sabe, não conhece, é uma yoga na sala aquecida, né? 42 graus, que era Eu já antigamente. fiz, adoro. É maravilhoso, né? Ainda mais para quem é mais rígido, que não tem tanta flexibilidade, acaba ajudando. Só que é um desafio. Só de você estar ali dentro, Sim. dentro da sala aquecida, ainda mais morando no Rio de Janeiro, as pessoas falam: Deus me livre, como é que eu vou conseguir ficar ali tanto tempo, não sei o quê. Só que esse desafio já é maravilhoso, que você já começa a exercitar a sua mente, a quebrar algumas crenças, alguns paradigmas, e sair dali, você sai já muito bem. Só que assim, não é só a atividade física ali. Eu acho que é também quem te conduz, né? Sim, claro. Quem está dando a aula, o que que a pessoa fala, como ela aborda algumas questões. E aí, ali, eu fiquei 4 anos direto e mudei muita coisa. Eu já fiz, eu nunca tive coragem de fazer a Hot Yoga. A yoga normal eu já fiz algumas vezes. Mas só de pensar eu odeio o calor. Então, aí você imagina, ali eu tinha uma professora japonesa, a Yuri, e ela sempre falava uma coisa pra gente ir se desafiando ali dentro. Então, por exemplo, era 1h30 de aula. Era Bikram na época, que era 26 posturas iguais, todos os dias. Você fazia 2 vezes para na segunda você ir melhorando. Ela falava: usa o fato de você querer toda hora parar para beber água, usa isso já para você trabalhar a sua mente. Ninguém vai morrer desidratado se você ficar 1h30 sem beber água. Só que aí Nossa, você. 1h30. 1h30. Essa parece que é a vertente mais forte. Eu já ouvi falar, é Bikram, isso é Bikram. Bikram. É. E aí você começa a entender que, pô, você consegue passar por aquilo ali, que você não vai desidratar. E aí você começa a observar hoje, eu vejo muito na academia. Toda hora as pessoas param para beber água. Toda hora as pessoas já perdem o foco da coisa, distraindo. Isso é exercício mental. Assim, é você ir trabalhando essas questões. Isso me ajudou muito. Você leva isso para a vida fora do E tapetinho. o que isso tem a ver com a nutrição, com... Então, tem a ver que assim, a gente Não, consegue. tem a ver para você, né? Porque é um estilo de vida. Mas, por exemplo, você começa a controlar muito mais o que você come. Você começa a entender, a diferenciar algumas coisas,
é impulso que você tá ali indo para uma barra de chocolate ou bebendo ou comendo, você começa a observar mais, ter mais consciência. Entende? Do seu corpo, do que você tá realmente botando para dentro, se vale a pena, se não vale. Você começa a filtrar mais as coisas. Parece controlar impulsos. Se você Exato. consegue ficar 1h30 numa sala a 42 graus, ainda fazendo posições, se você treina a sua mente para isso, resistir a uma barra de chocolate deve ser muito mais fácil. É isso. E assim, são bengalas. A gente vai usando um monte de bengala ao longo da vida. E a água ali, ela tá como uma bengala. Ela tá o tempo todo, tipo, dá uma parada, você precisa se hidratar, para um pouquinho, não sei o quê. Já te tira do foco. Então, quantas bengalas você não usa até hoje? É. Vocês não usam, eu uso. Ah, eu não uso nenhuma, graças a Deus. Ainda tem muita idade aí pra eu não usar bengala. Eu não uso bengala. Bengala eu não uso. Brincadeira, pra descontrair. Ainda não. Mas a gente usa o tempo inteiro. É com bebida, principalmente. Com É. cigarro, com comida. São bengalas. Você fica usando aquilo ali. Ah, não, eu preciso beber. Eu preciso, hoje eu Não, preciso. sim, mas voltando ao link aqui, que aí a Hot Yoga nessa época da vida te chamou atenção em relação à alimentação, certo? Quer dizer, a alimentação já te chamou atenção em relação em casa, que te chamou atenção ali despertou uma vontade de você entrar mais para essa parte da nutrição, para entender como é que seu corpo reagia baseado em algumas alimentações, mais ou menos isso. Isso, cuidar. Por exemplo, você vai para uma aula dessa de manhã. Você não consegue nem comer, porque senão você vai passar mal. Uhum. Então, você já começa a mudar alguns hábitos. E alguém foi orientando você nisso? Essa professora? A professora, ela falava, o ideal é que não coma 1 hora antes, 2 horas, ou que vem em jejum, até para você conseguir fazer a respiração de maneira mais forte, assim, se tiver com o estômago cheio, é difícil. Então, assim, foi muito legal, porque você vai vendo o processo acontecer devagar e o quanto você é capaz. É. Isso é que eu acho que é muito eu acho legal. desafiador dessa. Eu gosto de Hot Yoga, faço de vez em quando. Eu acho que o desafiador, na verdade, é você. Não é que é desafiador, é a temperatura, ela alonga mais o teu corpo, que ela ajuda você a conseguir principalmente em alongar, né? Porque você Sim. ficar numa sala aquecida, você está fazendo uma posição, você se alonga de uma forma que talvez você não faria se estivesse numa sala climatizada, com ar-condicionado, por exemplo, entendeu? E acho que ali libera muita toxina também, né? É, Você maravilhoso. Você sai... Para quem tem retenção de líquido, por exemplo, você sai dali se sentindo ótima, porque você transpira a alma, né? O bem-estar real, o bem-estar que ele vem muito fácil, normalmente não são os melhores, que é o álcool, que são, enfim, estimulantes rápidos. O bem-estar real de você correr 10, 15 quilômetros. Eu sou adepto, e você também, né? O álcool, ele é Então, mas é o que eu prazer. falo. É o prazer, né? É o prazer, né? É um simples que complica a tua vida. Né? Mas por exemplo, eu sou adepto do oposto. Eu sou adepto do cold plunge. Eu tenho uma máquina em casa, o Rico também tem na casa dele, né? E é interessante porque no início você entra, os primeiros 30 segundos é meio desagradável, tá naquela água ali a 3, 5 graus. Mas depois às vezes eu fico 10 minutos, acho que o meu recorde foi 20. Então, mas te tira da zona de conforto. Isso daí no início. Tudo tá ligado ao mental, né? É exatamente ao mental. isso. Então, assim, tudo que você faz que te tira da zona de conforto e a prática ali, a yoga, ou entrar nessa banheira, né, de gelo, você tá saindo da zona de conforto e você se sente muito Pra bem. quem não conhece, tem que explicar o que é. Cold plunge é uma banheira, né? Tem gente que pega um baú, bota gelo. Mas existem alguns, como o que eu tenho, como o que o Rico tem, que é um resfriador, que ele fica o tempo todo passando a água, tem um filtro, né? Tem produto que você coloca e deixa a água, o meu fica entre 3 e 5, mas abaixo de 10, o efeito terapêutico já, e aí tem muita literatura sobre esse assunto, ajuda na inflamação. Sim.
Ótimo. Então, mas essa coisa de hoje, o que que eu vejo muito trabalhando com a nutrição? As pessoas não querem abrir mão de nada. É. Não querem abrir mão dos prazeres, que comer é um prazer muito grande. A gente é criado associando, né? O prazer da comida, da bebida, de tudo. Bebida, por exemplo, eu amo tomar vinho, porque vinho para mim traz o quê? A coisa do social, de estar junto com as pessoas. Então não é só a bebida em si, porque às vezes você está tomando vinho nem muito bom, só que é o fato de estar ali. Então isso tudo tem na comida, essa coisa toda por trás. Né? É. Não é só a comida. E aí entra o grande problema também de estar sempre envolvido com emoções. Tá mal, vai comer. Tá, não sei o que, vai comer. E Então, tem um assim, efeito rebote depois, né? Porque você tem aquele estímulo direto ali naquele momento, sim, né? No caso do álcool, você tá bebendo, tá maravilhoso, todo mundo é legal. Mas O tem Vinícius de a... Moraes falava, nunca fiz amigo bebendo leite. é. É mais Essa frase fácil. do Vinícius de Moraes. Mas eu não dei. Reza a lenda, reza a lenda. Se não for por isso que eu falei, eu acho. Já na dúvida, na dúvida. Olha que hoje em dia, Não tem aspas, com não o tem chat aspas. GPT aí, alguém derruba o nosso O podcast. chat GPT acabou a com, frase acabou do com as Vinícius de discussões de Moraes botequim. aqui, ó, essa frase. O Google Mas acabou. eu tenho uma curiosidade de voltar aqui um pouco por conta desse tempo aí, né? Você começou na Hot, fazendo aula, e aí veio essa paixão pela nutrição, entrou na faculdade já direto, já começou a fazer a faculdade nesse tempo dos Não, 4 não, não, anos. não, não. Eu comecei, na verdade, com um projeto que foi a página Dieta Cetogênica, porque eu amava já a alimentação, sempre gostei, sempre tive uma pegada mais de alimentação saudável. E aí eu comecei com a página Dieta Cetogênica e fazendo nutrição junto e comecei dali. E aí me Ah, legal. apaixonei pela dieta cetogênica, pelos E hoje resultados. você é bastante conhecida também pela página, né? Sim. Vamos deixar a página aqui embaixo, né? Aqui, Dieta ó, cetogênica aqui, completa. como é que é? Dieta Dieta cetogênica cetogênica completa. completa. Tá com quantos seguidores hoje? 62 mil, por Olha, aí. 62 mil. Então, a partir com esse trabalho, você sentiu a necessidade, tem que ter, né? Foi fazer Fazer a nutrição. nutrição. E o que é a dieta cetogênica? Para quem não conhece. Então, a dieta cetogênica, tem muita gente pensa que dieta cetogênica é dieta da proteína. E não é. Na verdade, é uma grande confusão que acontece, mas a dieta cetogênica é uma dieta que você reduz muito a quantidade de carboidrato e você come quantidade normal de proteína e aumenta a quantidade de gordura boa. Só que são 4 linhas de dieta cetogênica. Então, dentre essas 4, tem uma que é a clássica, que você vai ter que consumir muito mais gordura. Tem a de Atkins, que entra aqui, que aí o pessoal come bacon, tudo de processado, salame, que é uma dieta ruim a longo prazo. E tem a cetogênica que eu sigo, que é a cetogênica super saudável. Seria aquela keto? Isso, keto. Isso é o quê? Uma classificação dentro Não, da dieta? é a cetogênica em inglês, que ficou conhecida como keto. E aí você consome comidas saudáveis, comida mesmo, a gordura, salame, castanhas, azeite. Então não é gordura que vai fazer mal. Então, assim, tem muito equívoco em relação a isso. Ah, mas meu colesterol já é alto, então eu não posso fazer cetogênica. Você pode fazer cetogênica, só que uma cetogênica orientada, né? Não de qualquer maneira, viu ali, até porque tem uma quantidade exata para cada pessoa, de acordo com o peso, para que ela realmente consiga entrar em cetose e ela não faça uma dieta super restrita em carboidrato. E é Mas isso aí é difícil. importante acompanhamento médico, né? Fazer com um profissional. Nutri, né? Não, liga pra Roberta, pô. Você tá precisando, cara? Liga pra Roberta. Olha, você liga pra Roberta, procura a Roberta, que ela vai ter o maior O prazer. médico muitas vezes nem sabe direito e ainda pensa mal, ainda fala assim, isso é dieta restritiva, isso não presta. É difícil entrar e manter nessa dieta. O que tem que ter? Disciplina, tudo tem que ter disciplina, Tem é que óbvio, ter, né? só que assim, é outra crença que as pessoas têm equivocadíssima. Quando fala assim, diminuir quantidade de carboidrato, eu não consigo. Já começa assim, não, eu vou ficar tonta, eu vou sentir fraqueza, eu vou não sei o quê.
E é o contrário. Quando você faz a cetogênica bem feita, a pessoa parece que liga um botão e dá muito mais disposição. Quem conhece pode falar. Eu sou, bom, vocês são 2 amigos aqui. Eu sou um cara muito ansioso, né? Sou um cara muito, né? Sem paciência, né? Sério? Me fala um pouco mais aí, quando ela faz a dieta cetogênica certa. Vamos lá, para quem tá ouvindo um cara como eu, que tem pouca paciência, o que seria uma dieta cetogênica? Me dá um exemplo. Calculada, Não, mas dá um exemplo. certinha. Por exemplo, que tipo de comida tem na dieta cetogênica? Então, todas as proteínas. Gostaria que você desse um exemplo assim. Café da manhã. Não é, não, cardápio. Mas falou tudo. Porque assim, quando eu falo eu vou falar assim, lógico, acho que eu já tive mais gordinho, né? Hoje eu ainda tenho alguns quilinhos para resolver, né, Beto? Depois a gente vai falar sobre isso. Tem uns quilinhos para resolver. Mas hoje eu me considero muito bem. Sim. Sou um cara disciplinado, né? O problema é a cervejinha, que atrapalha bastante, né? Sim. Vamos falar sobre isso também. Atrapalha bastante, né? O álcool atrapalha bastante, como todo mundo já sabe. Mas quando fala assim da dieta cetogênica, eu acho o nome maravilhoso, né? Você não acha bonito? Cara, fazendo uma dieta cetogênica. Tem gênica no meio. Mano, coisa de louco, coisa de louco. Mas para quem não conhece... Fica até mais bonito falando isso. Fica mais atraente. É difícil eu ficar feio, cara. É difícil eu ficar feio. Aí isso aí é só nascendo de novo. Não sabia desse efeito da dieta na autoestima. Mas assim, como é? Quando fala... Primeiro, quando já fala dieta, eu acho que qualquer paciente quando eu fui na Roberta, a Roberta falou, não, a gente vai ter que fazer uma dieta. Eu falei, pô, Roberta, dieta não, cara, não pode ter que comer 200 vai ter gramas que disso. cortar. Não, nem cortar, daqui a pouco no meio da tarde você tem que lembrar, pô, nossa vida já é corrida aberta. Você tem que lembrar que no meio da tarde você tem que comer 100 gramas de castanha. Fala, mentira! Eu jamais ia falar 100 gramas de não vai dar certo, a dieta não vai dar certo, porque eu esqueci a castanha, cara. Esqueci a castanha, a dieta não vai dar certo. E até você achar uma loja de castanha, você passa por 8 McDonald's. Aí você vai viajar, né? Pô, eu, cara, gosto de viajar para alguns lugares malucos, né? Pra andar de moto e tal. Aí você tem que lembrar que você tem que comprar uma barrinha de... Cara, quando eu falo nisso, já me dá pânico, a Roberta sabe disso. Então, quando fala dieta cetogênica, é óbvio que eu conheço um pouco da dieta e tal, mas eu queria que você explicasse assim, com um dia, por exemplo, não precisa passar uma semana, uns 7 dias, mas o que seria assim, a dieta cetogênica para uma pessoa que não conhece, para ela entender o que ela poderia comer em um dia, então, que ia dar esse gás aí, primeiro, essa disposição. Para a pessoa entrar em cetose, por isso que tem esse nome, por isso tem esse nome, ela precisa, não é rápido. Não, o que é cetose? Calma, ela passa por um processo de adaptação, tá? O que é? Vai aumentar a produção de corpos cetônicos. E aí, ao invés de usar a glicose ali como fonte de energia, o glicogênio, você vai começar a usar a gordura como fonte de energia. Queimando gordura. Como fonte de energia, vai usar a gordura ao invés de usar a glicose, tá? Então, isso daí, para acontecer no corpo, não é, vai acontecer amanhã. Você vai fazer um dia e amanhã você está em cetose. Não é. Até porque a maioria das pessoas hoje já tem uma insulina um pouco aumentada pelos maus hábitos. E aí a insulina tem que baixar para conseguir entrar em cetose. Então tem um período. Em quanto tempo? Depende. Depende. Cada pessoa vai entrar no seu tempo, porque depende do metabolismo de cada um, de como está essa pessoa. Nós estamos falando do dias, semanas, então, 3 horas. dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas. Se a pessoa for, por exemplo, com uma resistência à insulina já, ela pode demorar muito mais para entrar em cetose. Entendi. Tá? E aí, de manhã, a pessoa vai comer ovo, vai comer abacate, vai comer uma frutinha, um mirtilo. Pode comer um pouquinho de mirtilo. Frutas, assim, framboesa. Você viu que o mirtilo entrou na minha vida, eu não tiro mais. Tá vendo, né? E é ótimo, maravilhoso para a saúde. Aí, almoço, proteína, verdura e quase todos os legumes. Então, assim, não é impossível. Só que não pode nem uma batata, não pode arroz, não deve comer feijão. Eu vi um termo, eu vi um especialista falando que é o legume tudo da terra para cima. Exatamente. Não para baixo. Isso aí. Então, aipim, batata.
isso, inhame, a gente não Mas come. Quanto tempo isso? Pra Então, sempre? não, aí que tá. Cada um é um, né? Mas também não deve fazer Há quanto tempo você não come batata, muito. Roberto? Foi mal, foi Quando mal. foi sua última gente, ó, batata? deixa eu só explicar. Eu tô aqui pra descontrair isso aqui, porque o apresentador tá aqui do lado, entendeu? A Roberta é uma convidada especial, amiga, então eu tô aqui Conta pra desconstruir. gente da sua última batata. Como é? Você tem na agenda a sua última Você batata? tem saudade? Seu último empinho, Roberto. Então, aí, jantar, mesma coisa. O que você faz com a aipim, que é daquele que vem junto com a carne seca? Não, eu adoro. Eu adoro carne Eu seca. como. A carne seca Mas é raro eu comer, carne mas eu seca- como. Só que assim, se falar, você não ama um aipim, eu amo aipim frito. Adoro. Só que eu não vou comer aipim frito toda semana. Entende? Você, quando chega Legal. Esse é um ponto legal num pra caramba. equilíbrio na vida, você vai poder chegar no final de semana, comer. Agora, se você tá ferrado de saúde, tá com todas as taxas Fala aumentadas. Deus. Você tem que fazer uma coisa um pouquinho mais radical, mais, sabe? Porque senão você ainda não Quebrar tem o nem processo. disciplina. E na primeira saidinha que você der, já emenda já com uma coisa, com outra. E quando você vê, um mês já passou. E outra pergunta. Então você tem esse período, né, que demora para você entrar em cetose. Tem. Qual é o período? Então, Quanto e tempo? qual é o maior equívoco que as pessoas cometem? Não bater a meta de gordura do dia. Porque não é simples. A gente já não consegue nem bater meta de proteína. As pessoas Porque é normais. difícil fritar um alface, né? Não. Então, não é fritura. Azeite, abacate, coco seco. Isso tudo é fonte de gordura. Uma porção de castanha, mas é pequena a porção de castanha. Por isso que eu nunca ia mandar falei, Rico castanha. comer 100 Cara, eu gramas fiquei de castanha. sonhando uma semana com a castanha correndo atrás de mim, assim, ó. E aí, todo mundo fala assim, nossa, mas não come nada de carboidrato? Come, porque legume que tem carboidrato. Então, castanha tem carboidrato. Então, assim, você consome, só que até 50 gramas de carboidrato. Tá, então passou aí 3, 5, 7 ou 2 semanas, né? Entrou Seu em corpo cetose. entrou em cetose. O quão fácil é você sair? Então, você sai, só que você volta muito mais rápido. Ah, tá. Entendeu? E aí, o que que acontece? O que que é muito legal? É uma semana para começar esse... Normalmente, sim. Mas você ganha flexibilidade metabólica. E isso é segredo da vida. Para você viver bem e deixar seu corpo sempre mais ativo. Tipo, se eu fizer, se eu entro. Beta, eu acho, até por esse podcast, até por proposta do que é inegociável, eu acho que lógico, a gente está num bate-papo, Sim. né? Aprendendo bastante aqui, mas a gente tem que, e eu sou um cara que trago muito isso pra gente, a gente tem que sempre pensar que a gente não sabe quem está assistindo. Uhum. Né? Então, eu acho que esses exemplos que você acabou de dizer, deixa o teu corpo mais forte, o teu Adaptado. pensamento mais rápido, menos inflamado. Porque quando a gente fala, o corpo inflamado, tem muita gente que não vai entender. É óbvio que, né, depende do nível e etc. Mas tem muita gente que não vai entender o que é um corpo inflamado. E o corpo ele fica inflamado por conta muito da alimentação. Total. Né? Ele Total. é 100% da alimentação. Lógico, às vezes você tá com alguma lesão Sim, também. Você jogou um sim, futebol, sim. tá com uma lesão, aquela Sim. lesão gerou... Mas enfim. essa inflamação de baixo grau que a gente fala é totalmente associada à alimentação, a maus hábitos. É esse lance da banheira que a gente comentou aqui, que até o Diogo veio morar no meu prédio, né? E ele trouxe a banheira, que ele já fazia isso, e eu experimentei a banheira, gostei, e comprei uma banheira também para poder ter a banheira. Eu hoje entendo completamente o resultado de um corpo inflamado para um corpo com menos inflamação, né? Porque Sim. a gente não chegou nesse nível da Não, Roberta não. ser, né? Um ser Não. muita Parece. luz, né? Não. Um ser de muita luz, né? Para ficar... Eu vou te falar que se eu chegar abaixo da terra. se eu chegar em 25% do caminho do que eu tô hoje, porque ela já tá Já tá muito bom. já tá excelente. Então eu consigo entender, por exemplo, tem semanas que, por conta de viagem, da agenda lotada, que eu acabei não fazendo banheira, por exemplo. Sentiu. E aí, quando eu voltei para fazer a banheira, eu senti o corpo completamente diferente. Até esteticamente olhando no espelho.
Sim. né? Porque primeiro que você entra 3 graus ali, 5, 10, quanto tempo você fica, você já sai com ele todo vermelho, né? Que é o corpo trabalhando, você toma um banho, então você consegue entender. Então, eu acho que é muito legal voltar aqui um pouco, sempre quando a gente falar aqui, todos nós aqui até, sobre isso, do benefício que traz o corpo, que não é só na estética, ele é Sim. na inflamação, o que mais a dieta cetogênica faz numa linguagem que não é da medicina, mas numa linguagem para o Então, paciente entender que faz bem por a dieta exemplo, cetogênica. quem tem compulsão alimentar, Ótimo. faz cetogênica, ajuda muito, em muitos casos. E é o que eu mais via fazendo desafios, que eu fazia grupos, às vezes, de 100 pessoas. Então, você começa a ver muito comportamento ali e os feedbacks que as pessoas vão te dando. Muita gente falava, pô, Roberta, impressionante como eu hoje não tenho mais essa compulsão alimentar. Por quê? Porque você começa, a gordura, ela sacia. Então, quando você come proteína, gordura e a quantidade ali de fibra com a salada e tal, você fica mais saciado. Te dá até um certo enjoo de olhar às vezes para a comida. Quando você está em cetose, você começa a nem querer comer. Por isso que as pessoas conseguem fazer jejum tanto tempo. Entende? Só A que cetose, eu já fiz ela 7 faz dias. isso? ela ajuda. Então, eu tenho pacientes de 60 e poucos anos que emagreceram 40 quilos, 35 quilos. Caramba. Então, assim, foi rápido? Não, é um processo. Nada é para ser muito rápido Não, mas você também. conseguir Mas fazer já uma tem mudança um com essa ano significância, com e essa idade mais pouco. avançada, é Isso. sensacional. E com hábitos que quando ela chegou, eu falei assim, meu Deus, será que vai? Porque era daquelas que cozinhava com um panelão de roça, sabe? Aquela De comida barro, aquela de barro. batata, muita batata. E conseguiu. Dona Oleide, querida, um exemplo maravilhoso. Então, assim, Legal. você vê grandes mudanças nas pessoas. E isso é maravilhoso, porque hoje ela faz atividade física, ela era totalmente sedentária, vivia cheia de dor no joelho, que não tem como. Sobrepeso primeira coisa que você vai sentir é o joelho. Não tem como. A coluna começa. Hoje você estava contando pra gente. Uhum. Quando você resolveu mudar, que há um tempo atrás. Uhum. Não, sim. A grande mudança foi o dia que eu cheguei em casa e fui amarrar o sapato. Eu morava num apartamento onde o armário era um espelho. Sim. Eu fui amarrar o sapato sem camisa, de calça, fui amarrar o sapato para trabalhar. Tive falta de ar. Cheguei para trás, me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu vi o meu corpo. E eu sempre fui atleta, sempre fui um cara que gostei de fazer atividade física pra caramba. Tava completamente sedentário, comendo mal, me alimentando muito, muito mal. E eu olhei e falei, aquele não sou eu. E ali sim eu comecei a mudar. E aí mudei tudo. Primeira coisa, comecei a fazer atividade física, fechei a boca, procurei nutricionista, fui fazendo e cheguei a 85 quilos. Não foi rápido, porque eu acho que esse é o grande lance. E hoje, Lógico. com essa quantidade de atalhos, né? Tem várias imagens. Pílulas mágicas. Pílulas, canetas, né? Fala nisso, o que você acha das canetas? Você acha que ajuda? O que você acha? Eu acho Você acha que a pessoa pode muito. pular e tentar primeiro uma dieta? Claro, Qual é a sua... sempre. Sempre. Sempre, sempre. Só que existem pessoas que precisam da caneta. Por exemplo, um diabético. Ele precisa usar a caneta. Uma pessoa que está obesa, ela vai ter muito mais dificuldade para conseguir sair daquele estágio ali. E até para controlar esse açúcar, enfim. É importante. Agora, hoje virou uma coisa banal. Todo mundo usa. Todo mundo usa sem prescrição médica da cabeça, sem fazer o que tem que ser feito. E é isso. Só que se a pessoa coloca um período, eu vou usar esse mês porque eu tô precisando, tudo bem, ótimo, válido. Porque às vezes a gente precisa de um estímulo extra. Você tá ali no meio de uma você já usou? confusão. Não. Você já usou? Não. Eu já usei a caneta. Já usei Monjaro. E eu digo para você que realmente ele foi muito importante naquela fase, naquele momento. Sim. Porque ele, na verdade, eu usei Ozempic. Ozempic foi o primeiro até. Foi o primeiro. Até um amigo nosso que me indicou. E eu vi um resultado incrível. Mas eu vi o resultado incrível porque eu já era um cara disciplinado na atividade física.
Eu já estava nessa fase aí do 85, 90, o corpo tem uma matriz, né, de memória. Então, se você tem uma memória, né, você já foi lutador e etc., se você tem uma memória, Sim. você consegue fazer o corpo chegar próximo. Não vai É. chegar igual, eu queria ter meu corpo de 18 anos. Né? Porra, era rasgado, todo, mas não vou ter. Sei que eu não vou ter, mas eu posso fazer ele chegar perto disso. Eu me contentava com o de 25. Já não dá, né? Não, Tem eu, voltar cara, tanto. bom, enfim, muita coisa na minha vida eu comecei a estragar meu corpo mais tarde, porque eu era atleta, eu jogava futebol do Grajaú Country, enfim, quase fui jogador, tem todo um outro histórico de atleta, realmente. Eu consegui fazer besteira com o meu corpo Esse depois termo dos histórico 20. de atleta dá problema, hein? Por quê? É um termo polêmico. Não, mas pô, você tá num podcast. Não, Lembrei. Melhor não, melhor Eu não. com o meu histórico de atleta. Melhor não, Eu com o meu melhor não, histórico de melhor atleta. não, melhor não. Mas voltando, e aí eu usei o Ozempic e realmente deu um resultado, mas também não usei uma caneta, deu um resultado. E depois, quando veio o Monjaro, acho que eu tava uma ansiedade muito grande por conta com 2 amigos aqui, então sabem um pouco da minha vida, de mudar a minha rotina de trabalho, Sim. e aí usei. Realmente, Te ajudou muito. não, assim, inibidor. Sim. Ele simplesmente, você esquece que Tira você não a almoçou. fome. Você esquece que você almoçou. Não, você esquece que você não comeu. A verdade é Caramba. essa. E olha que assim, não precisa nem você estar com uma agenda lotada de coisa, com um milhão de coisa. Você esquece que você comeu. Porém, eu acho que o grande lance, e aí eu vou falar por uma questão mental que eu acho que eu tenho, né, de ser um cara muito ligado a isso, eu acho que a gente vai entrar nesse tema aqui também, que é muito importante, quanto tá ligado isso, né, o mental. Eu acho que eu tenho um mental de não ser dependente de nada. Então, automaticamente, eu sei que aquilo ali foi um trampolim para que eu descesse uns 2, 3, 4, 5 pesos e dali eu consegui manter dentro do que eu tenho. Mas Claro, esse, mas esse foi o isso meu daí caso. ajuda Um reset, muito a né? tirar de um buraco. É igual. Eu sempre falei, minha mãe é psicóloga, minha irmã também, minha sobrinha, todo mundo psicólogo. E eu sempre falava muito de antidepressivo, né? Criticava. Tipo, pô, a pessoa não precisa tomar, não sei o quê. Só que teve uma época que eu virei pra minha mãe e falei assim: eu preciso de tomar alguma coisa. Antes de entrar na Hot Yoga, que eu tava saindo de um relacionamento, tava péssima lá. E eu virei e falei, cara, eu preciso, senão eu tô sentindo que eu vou entrar num buraco. Aí minha mãe falou, toma fluoxetina 3 meses, aí me mandou na psiquiatra, ela prescreveu. Tudo e com eu prescrição falei, médica, Não, sempre. é isso, tudo 3 acompanhado por um meses. profissional. Então, foi libertador aquilo ali. Por quê? Eu acordava cedo, ia correr na praia às 6 horas da manhã, ia trabalhar, não sei o quê. Esqueci dos problemas que estavam ali. E você consegue passar por aquela situação enxergando de longe. É porque tem muita gente também, né, que não vou tomar um antidepressivo, mas aí, sei lá, uísque pra dormir, É. café pra acordar, É. chocolate É quando isso. tá triste. Só que É. assim, Sem depois dúvida, que eu sem dúvida. fiz esses 4 anos lá da Hot, mudou já completamente. Hoje eu tenho uma outra visão, ainda mais que eu fiz após saúde mental. E a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é atividade física. Porque muitas vezes, só dela fazer atividade física, ela já vai conseguir sair daquele estágio. Só que E o seu corpo ele vai liberar vários produtos, vai liberar de uma maneira os natural é isso, vários hormônios, é várias isso, substâncias que é vão isso. Só que levantar o o seu problema é que astral, às né? vezes a pessoa tá tão no buraco que ela não consegue nem sair dali. É. Levantar pra É. fazer a coisa. Eu sempre trago temas assim na minha vida que eu acho que ninguém sai sozinho de um buraco. Ninguém. Ninguém sai sozinho de um buraco. Seja um amigo, seja um acompanhamento médico com remédio, seja qualquer coisa. E eu vejo a dificuldade das pessoas pedirem ajudas. Muita gente não pede ajuda. Né? Essa é a grande, né? Por orgulho, ainda bem que o mundo está mudando. E hoje a gente vive num lugar onde de fato ninguém está bem 100%. Ninguém está bem 100%. Né? Se você for uma Sim. pessoa que, por exemplo, vou dar o exemplo, se você me permite, você trabalha também com a rede social. Né? É um canal quem não conhece a Roberta,
né? Vai passar a conhecer através do inegociável, né? Mas, enfim, na verdade, o inegociável vai ficar conhecido através da ordem. eu acho que A ordem é o outra. oposto vai ser muito mais... Mas, assim, ninguém está 100% bem. E se a pessoa não entender que a receita para ficar bem está dentro da cabeça, e na sua atitude, né? No seu comprometimento. Comprometimento não é uma palavra, é um verbo praticamente, é uma ação. Você tem que ter uma ação para você ter um comprometimento. Porque senão você não vai sair do lugar. Você vai ficar comprometido, mas se você não se mover, não vai. Mais rico, vai as bater pessoas estão cada vez vivendo mais para fora. E aí entra até essa questão de rede social, de tudo. As pessoas ficam buscando a aprovação dos outros, elas vivem para fora, elas têm Eu acho que elas vivem para fora, mas eu acho que incomoda muito a opinião do outro ao seu respeito quando você quer viver para fora e consegue compreender? Eu consigo entender. Eu acho que a gente até falou isso quando a gente estava... A opinião do outro incomoda muito. Então, mas muito se importante. te incomoda muito, é porque você, na verdade, não se reconhece. Não, entende? sim, total. Quando você tem essa consciência de quem você é, por que você está fazendo alguma coisa daquela maneira, de acordo com os seus princípios, com os seus valores, com o que você acredita, você não liga para o que o outro vai falar. E o estoicismo, ele fala que um dos segredos da felicidade, da paz, é você não colocar a sua felicidade dependente de nada externo a você. E quando você, a sua busca, a sua dopamina ali, ela vai vir de aceitação em rede social, de clique, de algum tipo de engajamento, tá totalmente fora de você. Mas isso é difícil. Por exemplo, quem tem filho, você vê a criança triste, mal, passando um problemaço, você não vai sentir? Entende? Com certeza. Então, assim, quando é alguém perto da gente tá doente, tá mal, você vai sentir. É difícil você conseguir separar tanto assim, entendeu? Não, você não pode ficar triste pelo problema do outro. Cara, todo mundo se envolve com os problemas das mas aí, pessoas, Roberto, de quem a gente tá falando ama. de problema. No caso, a gente estava aqui falando de aceitação. Das pessoas falarem, não curtiram isso. Tem até um Porta dos Fundos engraçado, que a mulher fala assim, você não me ama, eu quero o divórcio. Mas por quê? Eu acabei de fazer um jantar romântico, eu te trouxe flores. Não interessa, você não me ama na rede social. Você não curte as minhas fotos, você não comenta as minhas fotos. As pessoas estão loucas. Não, mas então, é isso que a gente chegou no ponto que eu puxei essa conversa para a gente não sair do assunto, que é ainda a questão da dieta com o seu objetivo, com as pessoas entenderem que elas precisam de ajuda. De que maneira, por exemplo? Eu sou o amigo, aquele amigo bem sincerão, sofro de sincericídio, né? E eu, por exemplo, quero que todos os meus amigos malhem. Eu quero que todos os meus amigos façam atividade física. Eu quero que todos os meus amigos se cuidem. Sim. Eu quero que todos os meus amigos... E aí a gente entra nessa parte do ecossistema. Isso aí, que é fundamental. Que é fundamental para você conseguir o seu objetivo. Você tem que fazer um ecossistema onde vai ser um solo fértil para que aquelas sementes que você vai jogar vão dar fruto, não é isso? Total, o ser humano ele é um ser social, né? Tem aquela coisa, você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Exato, e esse é o problema, que assim, muitas vezes, para quem quer mudar de estilo de vida, mudar a alimentação, é muito difícil, principalmente se você é casado e aí o seu companheiro ou companheira se alimentam super mal, é daqueles assim, não, eu não vou mudar minha alimentação, eu não vou não sei o quê, já é mais difícil, porque é muito mais fácil quando todos abraçam aquele propósito, aquele estilo de vida e tal. Quando você tem amigos que só te chamam para beber cerveja todos os dias, você também acaba virando chato. Você começa a se afastar um pouco das pessoas. Então, assim, tudo isso interfere. Você vê como é complexa a questão da alimentação, da saúde, do estilo de vida. Você sabe, você uma época radicalizou mais e aí você passa a ser chato.
Você passa a ser aquela pessoa que, o Rico tá não sei o quê. E as pessoas vão falando. E acaba que você acaba se afastando mesmo de algumas pessoas. Mas quando as pessoas falam uma coisa e você tá seguro de si, É tudo bem. isso. Mas não. É Mas- ótimo esse teu gancho aí, porque eu acho o seguinte. Eu acho que você tem que traçar uma meta e um objetivo. Enquanto você não concluir aquela meta, aquele objetivo, eu particularmente não paro. É. Não paro. só que você Não paro, é não mais. paro. Você é focado, disciplinado, Não, mas- obcecado. Não, Um bando de Obcecado é uma gente palavra não é. boa. É. Então, mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas precisam de companhia para fazer as coisas. Sim, mas olha só. Cara, Por assim, não que eu exemplo- não goste de companhia, pelo amor de Deus, eu adoro companhia, mas se é um objetivo meu, Sim. você não vai conseguir chegar naquele objetivo por mim. Você não vai conseguir chegar naquele objetivo por mim. Então, a maior luta, e você sabe perfeitamente disso, porque você, nesse ponto, ela é muito parecida, até mais, ela é muito mais disciplinada em relação a malhar, academia, alimentação, do que a gente luta, né? Eu, luto, vou lá, aposto, boto os dias do ano que eu... E vou falar uma coisa, eu coloco os dias do ano, ou atividade física que eu faço no ano, eu puxei uma galera. Sim. Tem uma galera que hoje entra no meu Instagram, porque eu boto assim, né? Do dia 1/365. Aí malho o segundo dia, 2 barra... Então eu começo a fazer isso sempre no início do ano. O ano passado, eu fechei 324 dias com Caramba. atividade física. Quando eu fui ver, alguns amigos fecharam 340, outros fecharam 290. A partir do dia 1º de janeiro desse ano, vários amigos meus começaram a botar barra. E aí hoje eu olho e quando eu acordo de manhã eu já vejo que alguém já malhou, que alguém já malhou, que alguém já malhou. Esse E é muito ecossistema legal, porque me carrega a malhar. É isso, é isso. Isso eu É acho isso que eu muito queria legal. falar também. Porque você só tirar uma coisa da tua vida, né? Se você se alimenta para ter alguma felicidade, aí tudo bem, não, tirei. Se você não colocar nada, não colocar um esporte, não fazer com que seu corpo produza esses hormônios, satisfação, substituir por não, você não vai ter o grupo do botequim sempre, né? Porque também não precisa largar os amigos, mas você coloca também um tempo do grupo da corrida, ou a pessoal que você joga futebol, joga um esporte. Eu falo isso porque eu não sou fã de academia, assim, de ficar levantando peso, eu acho chato, né? Com companhia é muito mais fácil, mas se me chamar, vamos jogar tênis. A hora que chamar, eu vou. Então é uma coisa que funciona melhor pra mim. E é você entendendo o que faz sentido pra você. Só que É. aí a gente entra num outro ponto. Autoconhecimento. Isso é fundamental, você enxergar e não fazer porque seus amigos estão fazendo, ou porque o outro está fazendo, ou porque esse também é outro ponto. As pessoas não olham, não sabem nem o que me realiza, o que te faz É. bem, qual o seu propósito. Por que É um você está conjunto, fazendo né? isso? É É um um monte de conjunto, né? coisa. Só que para isso você tem que parar e olhar para você. Como você vê E hoje, como a gente tem esses estímulos o tempo todo, agora rios, o celular na mão ali. Vivendo para fora, sempre o tempo todo sempre- só olhando para o outro. Então por quê? É. Porque você tem uma inteligência, algoritmo, inteligência artificial programado. Algumas das melhores mentes do mundo que mais conhecem sobre pessoas Obrigado. trabalham em marketing. E eles trabalham exatamente tentando entender como eu vou pegar Sim. atenção. É tudo hoje é tailor-made, né, feito sob medida para te prender. Total. Como você avalia, assim, hoje, se você fosse uma pessoa de um cenário nacional da saúde, por exemplo, como é que você avalia hoje, por exemplo, o Brasil como um todo? Eu sei que é uma pergunta com muita responsabilidade, tá? Então gostaria de ouvir a opinião da Roberta, né? Mas o que você acha que a população, por exemplo, o Brasil como um todo, o que você acha? Porque a gente tem estatística, a gente uma vez conversou sobre isso fora das câmeras, que é a questão do sono, né? O Brasil é um dos 4 países do mundo que, né? Não é isso? Sim. É um dos Os mais ansiosos. os mais ansiosos e os que menos Os que dormem. menos dormem. Dormem que eu digo não é questão de dormir, virar madrugada com Não, insônia. mas dorme mal. A quantidade de horas Dorme de pouco, sono dorme mal. Você dorme bem? Não. Eu não durmo bem. Quer dizer,
durmo melhor hoje que eu tomo magnésio. Não pode falar, depois a gente vai ter esse patrocinador. Mas eu tomo magnésio receitado pela doutora Roberta. Mas enfim, vamos lá. Como é que você avalia essa... Então, Porque são várias gerações, né? são muitas, só que assim, o que que é uma coisa que, quando eu fiz estágio no hospital, por exemplo, no Lourenço Jorge, a gente vê muito isso. Como até dentro do hospital, a alimentação é muito baseada em quê? No biscoitinho, o pãozinho, sempre muito voltado para o carboidrato. O Brasil, a gente tem hábitos de quê? Acordar, comer pão francês, comer muita Leite com banana, Nescau. leite com Nescau e açúcar, que ainda tem gente que vai e bota açúcar, mesmo o negócio já tendo açúcar. Então, nossos hábitos alimentares, apesar do Brasil ser riquíssimo, ser o país mais rico de diversidade, né, de tudo, de alimentação, de alimentos, a gente se alimenta muito mal. Porque desde a nutrição, ela foi evoluir de anos para cá, que foi se falar em nutrição, 70 e pouco, e agora que vem falando mais nisso. Só que os hábitos são muito ruins, muito ruins. Você vê qualquer amigo seu, alguém, a maioria, come pão francês. Vamos lá na padaria, pãozinho na chapa, pouca proteína, já não come proteína no café da manhã. Aquela margarina com aquela gordura Aquela vegetal hidrogenada. manteiguinha, margarina. Então, assim, eu acho que esse é o maior problema. Primeiro, questão financeira. Afeta muito, porque a gente também não tem, a população não tem condição de ficar comprando sempre a carne, o peixe, vai para o biscoito, que é o mais barato. Uhum. Então, desde criança, você é acostumado aqui a comer biscoito, tomar suquinho de caixinha, e um bando de ultraprocessado. E até esse suco de caixinha, né? O que a gente falou. Péssimo. Tem Pior vários coisa que tem. A fruta não passou nem perto É dali. isso. Então, assim, Tá, mas você isso vê- tudo interfere no sono. interfere em tudo. Interfere na ansiedade, interfere no sono, interfere em tudo. Entendi. Porque você começa, não quando criança, mas depois você começa a ter várias alterações metabólicas por conta de alimentação ruim que você teve. Ah. E aí é um cuidado que tem que ter para você, desde criança, botar ali na cabecinha da tua filha, do teu filho, para cortar essas coisas. Só que a gente não vê isso. Eu que sou mãe de uma menina de 7 anos. O lanchinho de várias crianças. Biscoito, Doritos, biscoito recheado, suco de caixinha. É isso. Mesmo as pessoas hoje tendo acesso à informação. Mas Na eu acho que nossa época tinha aquele Mirabel. Lembra? Pô, maravilhoso. Aquele- Mirabel, né? Bono, Bolinha Ana Maria. Ah. Tudo maravilhoso. Não, mas, bom, assunto Roberta Mãe entrando um pouco nessa parte. E como é para sua filha abrir o lanchinho dela lá e ter uma pera? Chia. Como é que ele explica para as crianças da escola o que é chia? Tem lá uma como é que é o nome? Uma amora. Tem uma Um pera, mictilo, um um mitilo. oxicoco. Como é que é? Aí tem Eu não- olha uma só. polpazinha, uma coisa batida no liquidificador. Hoje em dia, agora, ela tá no 2º ano. Começa a ter lanchinho na escola que a criança que tem que levar. A minha filha começou a provar das outras crianças, coisa que eu nunca... Amor, né? Vai, fala a verdade. Óbvio, Amor, quem né? não vai amar um biscoito Vai recheado? direto na crise em casa. Só que é aquilo, eu falo com ela, eu não vou comprar. Se tiver na rua, numa festinha, na casa da amiga, tá tudo certo, sem radicalizar. Só que eu... Não, mas ela leva isso na boa. Assim, Ela eu leva acho, um eu acho que ela bolinho. leva. Não, ela leva na O que tem boa. nesse bolinho, Roberto? Bolinho saudável, de aveia. Ela leva na boa, que eu digo, no sentido de que ela entende por quê. Mas aí eu vejo uma coisa que eu acho que, né, acredito eu, que existe a admiração da filha pela mãe. Sim. Né? Admiração da filha pela mãe. Porque eu acho que isso é muito importante. Você convence a criança com a mente superior domina a mente inferior no bom sentido, né? Porque se a sua experiência para aquela criança trouxer uma situação confortável, ela vai seguir o que você está falando. Sim. Né? Se a Roberta fosse uma que falasse tudo isso, chegasse em casa, a filha visse, pô, todo dia com vinho, todo dia assim, todo dia assado, né? Acho que a filha não seguiria como ela isso. segue. Então ela vê o teu exemplo e aí Exato. ela fala, quero ficar igual a Isso mamãe. daí é fundamental. E assim, eu
converso com a minha filha como se ela fosse, às vezes, tem amiga minha que fala, cara, ela é criança. Eu falo, eu sei, só que ela é uma criança inteligente, eu explico. Olha só, isso aqui, meu amor, Ah, uma criança maravilhosa, por isso sinal, aqui Mas o paladar não dela não é um faz pouco bem. diferente por se alimentar. Não, porque ela come chocolate. Minha filha come, eu deixo ela comer chocolate, só que ela vai comer 2 quadradinhos, eu não deixo. Ela já entendeu isso, porque no início ela fala, quanto eu posso comer? Ela vira pra mim e fala, mãe, eu posso, não sei o quê. Eu limito pra ela entender que aquilo ali não é uma coisa que é liberada pra ela comer. Que é pra abrir e comer 5 coisas diferentes de besteira. Entende? Só que algumas coisas eu não compro mesmo. Tipo, pra que que eu vou comprar biscoito recheado? Só que não significa que ela nunca comeu um biscoito maisena. Eu já tive em casa várias vezes como recurso. Então, assim, eu não sou nem um pouco radical. Eu deixo ela comer. Só que eu falo com ela, ó, isso aqui, amor, não faz bem comer muito, porque isso aqui faz mal depois, não sei o quê. Você não quer ter saúde, não ficar dodói. Eu vou explicando assim as coisas pra ela e ela entende. Tanto que hoje chega, ela às vezes fala, minha amiga falou no outro dia, pô, Maria Clara tava explicando o que que é diabetes. Nossa, quantos anos? 7. 7 anos. Nossa. Mas é que eu falo com ela, eu falo, amor, se comer muito isso, depois, quando tiver mais velha, o açúcar vai aumentar e aí dá uma doença chamada diabetes. Aí ela ouve, que ela ouve várias coisas e ela me pergunta. Porque criança na cidade é super curiosa, então tudo ela me pergunta. E eu falo com ela, eu falo, ó, tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso. E ela ouve, Não, isso entendeu? é Mas legal, é porque eu isso é legal. conheço, por exemplo, eu conheço pessoas que não bebem. Eu adoro refrigerante. Tem pessoas que não bebem. E normalmente, quando você pergunta pra uma pessoa que não gosta de refrigerante, a pessoa fala, pô, fui tomar refrigerante pela primeira vez com 12 anos. E não gostei. Isso. Então, isso. quando você tem essa manha, você tem essa referência, né? Você vai treinando, por quê? Se É você isso aí. por exemplo, eu já gostei muito mais de doce. Hoje eu não uso adoçante pra nada. Eu tomo café sem açúcar. Foi Isso com- fácil no início? No início, não. É Hoje difícil. eu adoro. Hoje eu não consigo beber café com açúcar. É isso. E tem vários doces que eu adorava que hoje pra mim instala. Você começa. É isso. Eu acho que você muda um hábito pelo outro. Eu sempre fiz isso. Claro. Por exemplo, eu pegava o café, um cafezinho, né? Cafezinho. Pegava o café, colocava isso aqui. 5 Isso aqui colheres de era açúcar. Isso aqui era açúcar. Sério. É. Chegar no final, ficava quase como mel. É isso. E aí eu comecei trabalhava numa agência de publicidade na época e a turma mais assim, todo mundo tomava sem açúcar. Falei, cara, eu vou tomar sem açúcar. A primeira vez é horrível, a segunda vez é horrível, a 10ª vez é horrível, até hoje é horrível. Mas eu não consigo hoje eu mais gosto. tomar sem açúcar. Não, Hoje eu gosto. é um horrível que você passa a gostar. Porque é. hoje eu entendo que eu consigo beber o café. É. Você sentiu o Aí café. você se torna até mais seletivo com café. Com Você não tudo, toma qualquer café. com tudo. E isso daí é que eu acho que é o grande lance, assim. A gente vai ficando mais velho, a gente começa a selecionar pessoas, selecionar coisas que você sabe que não fazem bem, emoções, que às vezes você já sabe, pô, você é uma roubada, essa pessoa não sei o quê, já sabe, tu se afasta. E a gente tem que ser seletivo também com o que come. Faz sentido. Entende? Por que que as pessoas não começam? Porque o nosso metabolismo depois de 40 já não é mais o mesmo. Então você tem que dar uma força para ele. Não dá para você querer ter os mesmos hábitos que você tinha quando tinha 20, que você jogava bola pra caramba todos os dias, comia bola, e não sei. Entende? Tudo mudou. A gente tá envelhecendo. Então você tem que dar uma força pro seu corpo. Desculpa. Foi mal. Mas é uma Só que verdade. é verdade. É. Então, assim, hoje, para eu comer doce, pô, óbvio que eu como. Só que eu não vou ficar comendo qualquer porcaria. Não vou, tem que ser uma parada incrível. Que eu falo assim, cara, cada garfada Tem que vale. valer a pena. Tem que Vale a pena, entende? Eu tenho um problema muito grande com doce. Eu amo doce. Então, Não, eu mas também, olha mas só, por eu exemplo, também se eu vou amava comer muito. um cheesecake maravilhoso. Sorvete ou é Ben Jerry's ou a Häagen-Dazs, eu não come, entendeu? Não... Mas o sorvete é uma das piores coisas, não é? É tudo, olha É só, tudo Rico, pior, é hein? Não, tudo- sorvete Que vale a 2 Cara. barrinhas da casa da Roberta aqui. A Roberta, quando comprar um chocolate, manda pra casa dela. Ela vai mandar 2 barrinhas por dia. Uma pra você e outra pra Sara.
Vai mandar 4. Você ainda é casado, vai mandar 4. 2 para cada um. Então, o chocolate, aqui no Rio de Janeiro, o chocolate tem que entrar pela casa da Roberta, e a Roberta fracionar para a população. Né, Roberta? Não, e quando vem assim, Quando que eu vou ter esse chocolate é maravilhoso, 85% casca. Então, é outra Você coisa. come regalo, Quando eu vou Por ter essa exemplo. disciplina de pegar uma barra de chocolate e comer 2 quadrados? É, mas isso Quando a barra daí. vier com 2 Isso quadrados. daí, vamos lá. Isso daí eu ensino para ela entender que tem que ter controle. Entende? E você pode observar que em várias coisas da tua vida pode ter um descontrole. Por quê? Internamente. Tá ligado, com certeza, óbvio, a gente abordou esse tema e tá falando nele ainda. Tá ligado o descontrole emocional ao descontrole alimentar, direto. Direto. Até porque é mecanismo de compensação que normalmente começa assim. isso. É prazer, né? Ninguém se olha. Né? Hoje- Então hoje você tem tem muita coisa. você tem muitos pais, né? Que as pessoas não sabem nem lidar com o próprio sentimento. Como é que vão saber lidar quando a criança? É isso. Aí a criança tá triste, mamãe vai te levar no McDonald's. Aí vai, pô, a comida processada, aquele sundae. É. Eu nunca levei minha É um filha no prazer, McDonald's. é o- Agora, amigas já levaram. 2 vezes. Então, ó, esse ecossistema tá errado. Não vamos falar o nome da amiga, mas presta atenção, você nunca mais faça isso, senão a gente vai mudar de amiga. Não, Roberta isso tá aí- até hoje revoltado com esse cheddar que ela comeu. Não, ela nem comeu nugget. Ela nem Nossa, é de nossa hambúrguer. senhora. Nem sei se é o cheddar ou o nugget. Sabe, Nugget por exemplo, sabor batata frango. frita. Cara, a garota ama. Óbvio que eu deixo Quem ela não comer ama batata batata frita. frita? Eu Roberta, não como mais Roberta batata Ouro frita Fino. há muito tempo. Eu não como. É o tipo da coisa que eu falo de pra quê? Entende? Eu prefiro comer um pastel, uma coisa que... Batata, você pode comer batata de qualquer maneira. Você não precisa comer batata frita. Eu não tenho também esse não hábito. comia, eu também não comia batata frita. Até que eu descobri uma coisa que eu me arrependo até hoje, O quê? que é o azeite trufado. Ai, meu Deus do céu. Quando você coloca Você aquele vai azeite salivar. trufado em Cheguei cima, a salivar, bota cheguei a salivar. um parmesãozinho. Esse podcast é Aí você patrocínio vai do na azeite, do azeite trufado, Aí, Vila aí a Oliva. batata frita voltou na minha vida, assim, com a violência. Pior que ele não foi é. morar no meu prédio nessa época, e o azeite estufado subiu, foi pro meu apartamento. E... É bom, é bom. Mas aqui, agora voltando. Essa coisa do comportamento, isso é fundamental. Por quê? Você falou agora há pouco, hábito. Você muda um hábito construindo um outro hábito, Sim. né? E as pessoas não entendem que isso tudo é uma construção. E de vez em quando você vai dar uma patinada, tu vai voltar lá e tá tudo bem, porque a gente tá nesse processo, evoluindo e tal. Só que você enxergar o porquê. Por que que tu entrou de novo ali naquela coisa que já não fazia mais sentido? Entende? Eu chamo de investigar. Né? Isso, Você aí você tem descobrir o porquê, né? É Que você tá isso. patinando. Isso aí, entendeu? Porque assim, qualquer um fazendo isso nos grupos, eu sempre falava, sair completamente, não tem problema, só volta logo. É. Entendeu? Porque cair, todo mundo vai cair na vida com milhões de situações. Só que Volta quanto antes de tempo você você se acostume demora do errado. para né? levantar? Tem gente que vai ficar no chão ali, É. reclamando, botando a culpa em 1000 pessoas, Ah. nunca na própria pessoa, porque tudo não é porque o outro fez, deixou de fazer. Beleza, mas por que que ele fez? Por que que isso te afetou? Por que que isso está te incomodando? Ah. Para que tal pessoa entrou na tua vida? É tudo sobre a gente, entende? É esse olhar que as pessoas têm que ter. O legal, eu acho que da Roberta, conhecendo, batendo esse papo mais profundo aqui, é que ela vem também de uma família de psicólogo. É, Então a psicologia está dentro dessa, É. dessa menina, com todo A respeito. psicologia dela é facultativa. Não, Ela não, começa- É facultativo, intuitivo. Facultativa não, que eu falei, é compulsória. Porque Você acordou, você ela acaba- sabe muito a teoria da psicologia, e eu vejo, e a gente está vendo isso sendo aplicado, né, de uma forma onde você liga tudo. É óbvio que muita coisa você também viveu, né? Sim. Você também viveu em casa, como experiência do que deu certo, do que não deu, do que, né? Porque acho que quando você tem tanto conteúdo, pegar esse conteúdo e colocar ele para prática é completamente diferente, né? Pega aí qualquer conteúdo e você depois coloca na prática, você vai ver que talvez aquela não é dessa maneira que vai entrar no paciente que o cara, não, você tem que cortar hoje o álcool.
Eu olhei seus exames aqui, você tá com o fígado explodindo, você tá com isso aqui, ele não vai cortar hoje. Né? Pelo contrário, ele vai correr de você. Né? É Ele isso! vai correr de você. Não, Nutri, ele né? vai cortar Nutri. Então eu acho que tudo depende muito da sua reação e do que você também quer com a parte mental. Acho que a parte mental eu considero, não só na nutrição, eu considero o principal tá na sua cabeça. Total, Tá na Rico. sua cabeça. fundamental. Só que o você que tem acontece? entender aonde você pode A- chegar com a sua cabeça. Então, é a alimentação. O que a alimentação interfere também, até em produção de Sim, hormônio, total. neurotransmissores e não sei o quê. Só que quem tá do seu lado, com quem que você anda? Ah, isso eu cortei, infelizmente, por um lado. Na verdade, não cortei. Tentei trazer para o meu lado nessa fase. Mas tive que usar como dose homeopática, porque também você não corta, né? Não, Não, mas Corta tipo os assim, amigos eu acho que você- nem não, tem, mas né, por cara? exemplo, É. hoje eu tô numa fase que assim, eu começo a conversar com alguém. Se eu vejo que aquela pessoa tá o tempo todo culpando o ex, culpando a ex, e não sei, o que, só falando do outro, eu já entendi, já entendi que essa pessoa ainda nem olhou pra ela. Então, assim, não vai me acompanhar, entendeu? É isso, é você já entender aonde você tá. Que aí eu quero pessoas que estão melhores do que eu, porque senão tu não sai do lugar. Você fica ali só andando pra trás pra tentar puxar alguém. Entendeu? Você tem que estar sempre. Tem que ter pessoas pra você modelar, pra você enxergar e falar, pô, esse aqui tá muito melhor que eu quero chegar nesse ponto aqui. Em tudo na vida. E aí, com as amizades também. Eu tenho minha amiga, irmã, a Lu, ela tá sempre buscando fazer coisas. A gente fez curso de sombra, pessoal junto, para você se entender. E ela seguiu fazendo. Então, vira e mexe, eu vou trocar ideia com ela, porque eu sei que ela vai ter coisas para agregar na minha vida, para tipo assim, pô, Beta, cara, isso é você. Tá falando do outro, mas isso é você. Isso aí, porque a gente tem essa mania, às vezes a gente não se enxerga. Eu acho que quanto mais você fala do outro, mais serve para você. É isso, então, Muitas vezes. porque o que incomoda no outro Eu digo bem tá que é falando assim. sobre você, entendeu? vezes, muitas vezes. Só que assim, às vezes a gente tá ali naquela, com a emoção, né? A flor da pele, e aí você nem para pra, É porque é pra mais fácil enxergar. culpar o outro, né, gente? Vamos lá, é mais fácil culpar o outro. Ah, hoje eu não vou à academia porque Mil porque motivos. meu porteiro estava lavando meu carro, minha academia daqui a 4 isso. quarteirões e não vou lá porque eu perdi o horário da academia. Mas né? eu acho também, peraí, agora vamos. No coletivo de amigos, né? Eu acho que existem vários equilíbrios. Né? Tem a pessoa que. Cada pessoa tem como é que eu vou dizer isso? Tem a sua composição. Sim. E o interessante é que a composição seja boa. Né? Tem pessoas Sim. que. Olha só, não cada são... um, você vai aproveitar o melhor de cada isso, um. É isso. Fato. É legal que o somatório tem um Fato, determinado. só que acontece o seguinte, às vezes você tá cercado de pessoas que não vão te fazer sair do lugar. É. Aí não. Entende? É porque, por exemplo, você é amigo do Rico. O Rico adora atividade física, já te puxou, já puxou o outro. Ter pessoas que têm esse tipo de atitude, isso muda na vida. É isso que eu Com tô querendo dizer. certeza. Só que aí, se você só tem aquele amigo ou amigas que odeiam fazer exercício, que desestimulam o tempo todo, só te chamam pra coisa que não vai agregar muito na tua vida no final. Isso é difícil. É difícil sair do lugar, entendeu? Porque é prazeroso também. Entra naquela zona parte de que a gente... conforto. zona de Você tá na zona de conforto, eu acho. É conforto. prazeroso. Cara, quem não gosta de um churrasco, de uma mas- cerveja, de um sentar na esquina, Por exemplo, você não precisa beber. Você não precisa estar na academia. Eu canso de falar isso. E a gente faz isso. Eu vira e mexe. Agora talvez menos, um pouco, né? Porque a vida tá corrida dos Sim. dois. Eu tá num processo de casamento também, de festa de casamento e etc. Mas, cara, quantas vezes eu... E aí, cara, tá fazendo o quê, né? Vamos andar Mora na orla do Rio de Janeiro, vamos andar na orla tomar um coco. Você não precisa ir pra academia, você não precisa... Não precisa. Entendeu? Acho que o que tem diferença, mas lógico, tem muitas vezes que depois dessa caminhada, depois do coco, a gente parava no Bracarense e tomava o chopp. Sim. Mais tudo um, bem, dois. É Um, isso. Esses dias eu fiz- É o E equilíbrio. é maravilhoso, isso é muito legal. Esses dias eu fiz uma baratona com a Sara, com a minha esposa, que a gente saiu do Leblon,
foi pra Copacabana, aí foi em bares legais, premiados de Rio Botequim. A gente foi Leblon, Copacabana, Botafogo, Humaitá, Jardim Botânico, Gávea, terminou no Leblon. A gente isso foi é uma tomando um delícia. chopp, Quantos beliscando quilômetros? 17 quilômetros. 17 quilômetros. 17 Maravilhoso. quilômetros. É isso, Mas só o que corpo entrou em cetose várias vezes. Entrou, saiu, Pô, voltou. fermentou a cerveja com baile, pastel. pô, Cara, deu uma turbinada. Pô, foi cetose, maravilhosa. ceticismo, mas não é, mas assim, osmose. Dopamina. o problema é que as pessoas querem fazer todos os dias, tipo assim, ter. Como se o mundo fosse acabar amanhã, né, Beto? Exato. Ah. E aí é difícil, ainda mais quem. A idade também, né? A gente não tem Porque mais assim, idade. eu atendo muito mais mulheres que já estão entrando na menopausa. Como é que é seu ou público que hoje? estão na menopausa, ou 60, enfim. E já dá uma baixa natural. Grande, muito grande. De disposição, de tudo. Então, tem que fazer exercício, porque senão a pessoa não vai querer levantar da cama. Entende? E muda tudo. Isso muda tudo. Eu vejo na prática quem. Primeiro, a postura das pessoas, a mentalidade. É tipo assim, não, e eu acho que eu não vou conseguir. Já começa assim. Aí tu fala assim, como assim tu acha que não vai conseguir? Nem come... Entende? A coisa que você bota, não, eu tenho quando eu defino uma coisa, eu vou até o final. Só que as pessoas, elas já se boicotam ali no início. E não, isso é muito difícil pra mim, eu não vou conseguir. Aí ferrou, tu não vai conseguir nada. Você não vai conseguir mudar de alimentação, você não vai aí vai pro Monjaro. Se você acha que consegue ou se você acha que não consegue, de qualquer jeito você tá certo. Exato, é isso. Só que assim, as pessoas não entendem que pensamento, você acorda, você tem a chance de acordar com uma mentalidade, cara, hoje em dia vai ser incrível. O pensamento, ele, como tudo, ele é um exercício. E isso. Ninguém acorda assim. Hoje vai ser um dia maravilhoso, vai tudo dar certo. Eu Não. acordo. Mas você treinou pra isso. Não, mas você treinou pra Eu isso. treinei. Então, É isso que eu tô falando. isso. Ninguém acorda assim se não treinar. Não Então- tem um dia que você acorda, sei lá, Claro teve um que pesadelo tem. com batata frita, Óbvio, acordou mal. Óbvio, olha só, eu tava no outro dia numa semana aí que eu tava acordando de madrugada, tipo, com crise de pânico. Sabe, coração, tu. Por quê? Porque eu tava numa semana Pesada. com muitas coisas novas acontecendo na minha vida, com uma ansiedade absurda, e isso é incomum na minha vida. E como Só é que você acontece. balanceia uma semana dessa assim? Como é que você Primeira ajusta coisa, sem não essas deixo, muletas? já acordo 6 da manhã, já vou direto pra academia. Primeira coisa. Posso estar, não dormi direito. Eu vou pra academia, falo lá com minha professora que eu amo, paixão, Suelen. Falo, Su, não dormi bem. Aí ela adapta as coisas, não vou pegar o mesmo peso, mas não deixo de fazer. Saio dali já muito melhor. Já E muda a aí frequência. 7 horas da muda. manhã, você já tá com 1 hora de exercício, aí a tua depressão ela já tá tendo isso. dificuldade. Ela já não tá mais tão. Aí que tá, eu não passo o dia pensando, porque qual é o problema? Por que tem essa crise de ansiedade? Porque ficou ali com o pensamento, voltado para aquela história ali. Então você acaba estendendo. Não, a mente humana, ela sempre vai jogar pro negativo. Então você vai criar coisas na sua cabeça que nem aconteceram. E ela vai jogar sempre pro negativo. Ela vai jogar sempre pro errado. A briga, que eu faço esse exercício muito, e por isso que eu falo, não foi sempre que eu acreditei que um projeto fosse dar certo. Sim, Negociável é um caso desse. sim. Contando rápido o que a gente já contou em outras edições, como é que o negociável começou. O cara tinha uma vontade de fazer um stand-up, porque é uma pessoa super engraçada, tem várias tiradas boas, etc e tal. Comprou um equipamento dos Estados Unidos, trouxe pro Brasil para fazer. Comprei pra isso brincar aqui, comigo. Pra brincar eu em casa. comprei um equipamento de podcast pra brincar. Pra brincar em casa. E aí foi falar comigo. Aí eu olhei, a gente tinha criado um nome negociável para correr, para malhar, que até a gente falou sobre isso na ocasião. Vem o Luciano. Luciano, que tá embarcado. Beijo, turma do Barril. Né? Luciano tá lá na turma do Barril. Tá embarcada. Nosso parceiro, sócio, irmão. Não, turma do Barril é porque a gente brinca, todo mundo que tá embarcado fica um tempo dentro de um barril. A gente sacaneia isso. Mas enfim, ele automaticamente tava
me buscou para outros negócios, o cara veio, eu falei, pô, peraí, o Luciano, aqui estamos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que tudo que você dá energia, aquela velha coisa clichêzinha, tudo que você dá energia, cresce. Total. Você botou uma semente, regou, vai nascer. Se você isso. planta banana, você não vai colher chuchu. É isso. Então, tudo que É você coloca exatamente energia. isso. Então, se você colocar energia no pensamento negativo, É o que vai isso. acontecer com você? É sinapse. Se Total. você alimenta a sinapse, né? Você vai ter positivo ou negativo. A Total. escolha ela é sua. É o cachorro bom, o cachorro mau, depende de quem você alimenta. Então, É dentro isso. disso, se você fizer um exercício, aí não só a gente, quem está em casa, fizer um exercício, faz um exercício só, que é o que eu falo para todo mundo quando não acredita na palavra. Para de reclamar uma semana. Uma semana você não reclama do trabalho, não reclama do calor, não reclama da sua mãe, do seu isso, filho. é que tem gente Uma que já semana. acorda assim, tá calor. Não, então, uma semana. É isso, entende? Aí então, você começa. só mas que tem também, Roberto, uma construção de hábito, que eu acho que foi o que eu peguei, porque a dúvida, né, o mais difícil dieta tem várias boas, né, mas é exatamente, pô, o que você faz? Ah, não, que tem várias pessoas que falam isso, né, acorda, levantou, arruma sua cama. Porque você vai, cada vez que você faz uma tarefa, por mais inócua, simples que seja, Já é uma conquista. já é uma conquista. E, E você vai outra? enfileirando conquista. é E isso são aí. hábitos. Então, pô, você acordou triste. Você já, ao invés de ficar na cama mais uma hora, aí você foi pra academia, já encontrou uma treinadora que você gosta, já adaptou sua atividade, mas você já fez uma atividade, seu corpo já liberou várias substâncias. Então, assim, você cria uma rotina, né? Porque E não é complicado é a fácil. compensação. Aí que tá. É difícil você criar essa rotina, porque É. você tem que ter disciplina. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu sou super indisciplinado. Não vai vir nada na sua mente um dia e vai te tornar disciplinado. Essa disciplina é construída Mas sabe diariamente. eu sou um cara indisciplinado. Eu sou um cara indisciplinado. Sabe como eu construí isso? Pegando a minha indisciplina e jogando dentro o que tem que ser feito. Exemplo, É isso. eu hoje malho 3 horas da tarde. Aí tu fala, porra, o cara é herdeiro, milionário. Não. Herdeiro de si Ajustou, mesmo. ajustou, Ele é herdeiro de si Não. mesmo. ajustou O seu que eu horário. fiz? Hoje eu me mando um invite para uma reunião, 2h30, às 4h30. Aí, gente, isso aqui é disciplina. Mas então, mas eu sou indisciplinado, porque se eu tivesse que acordar todo dia, 6 horas da manhã, para fazer aqui todo dia, como por exemplo, você, que é uma inspiração, ela acorda todo dia. Que hora você acorda todo dia? 5 e pouco. 5h40. 6 horas está na academia, até às 7, tá? 7, agora Eu que eu tô não levando conseguiria minha filha. nunca manter uma rotina de atividade física. Primeiro que eu já não funciono todo dia de manhã. Eu até agora voltei a jogar futebol e estou conseguindo 2 dias na semana, 6 horas da manhã, terça e quinta. Mas se isso fosse todo dia, não daria certo comigo. Por 6 horas? 6 horas da manhã. Nossa. Mas a gente malhou durante Ah, um bom malhou um tempo, tempão. malhamos 6 horas da manhã. Então, mas por que eu tô falando isso? Porque quando você vê, e aí a minha sugestão, tá? Até você deve fazer isso muito com o paciente, que cada caso é um caso. Quando Sim. você vê que o teu paciente não é um cara disciplinado, mas você vê que ele pode encaixar o que vai fazer bem pro tratamento, porque lógico que você quer resultado com todos, né? Óbvio. Ou até para você usar, para Claro. você ficar a sua realização profissional, pessoal e profissional. E deve ser gostoso, né? Você vê a transformação maravilhoso, da eu senhora que amo você falou. Como é que é o nome da muito, senhora? gente. Já até amo a senhora. Como é que é o nome Dona Leide. Dona Leide, beijo. Já quero te conhecer, né? A gente quer conhecer, né? Com O certeza. jogo tá precisando te conhecer, Dona Leide. Brincadeira. Plano de referência. Então, assim, que Sou perde IMC 20 mais alto quilos, aqui dessa 30 mesa. quilos, perde, né? Então, falando assim, quando você entende que encaixa isso dentro da tua rotina, isso passa a não ser mais uma coisa que você carrega peso, não passa a ser, já passa a ser natural. É isso. Até os meus Ria. clientes entendem que, cara, aquela horário ali de segunda, terça e sexta, eu não posso contar com ele. Mas se o cara quiser contar comigo 9 da noite, ele pode. Não, e você também criou, eu chamo isso de baseline. Você cria uma linha base ali, que quando você diverge disso, te incomoda. Né? Total. Então, Por exemplo, hoje eu não Ah. fazia atividade física um dia, você quer me ver assim, incomodadíssima com isso. E não é porque
Eu faço várias. A gente estava até falando, né? Que todo excesso também. Todo excesso Só que é aqueles 50 esconde minutos uma que é falta, né? meu. Entende? É o meu momento, é a hora que eu me priorizo, é a hora que eu tô cuidando de mim, que eu saio de lá, você distrai a cabeça. Às vezes você acorda pensando em algumas coisas, você tá ali. Isso é muito bom. Além de você estar sentindo, pô, tá mais forte. Eu entrei no CrossFit porque eu falei, cara, eu tenho que conseguir carregar minha filha no colo sozinha. Tu quer levar, a garota dorme, quem vai levar? Entende? E eu levo, eu carrego ela, eu viro ela, faço tudo. Óbvio que eu não fico fazendo o tempo inteiro, mas assim, para ela ter essa segurança em mim, já que eu não tenho o pai do lado. Então, assim, essa coisa da gente se sentir bem fazendo alguma coisa, isso aí, o final. Eu não vou todos os dias amarradaça, caramba, pô, todo dia eu quero. Às vezes eu acordo cansada. Tu não dormiu tão bem, foi dormir mais tarde. Só que eu não deixo de ir, entende? E quando eu saio muito feliz. Que é Legal. isso que eu ia falar. Você sai Você sai sempre melhor. feliz, é isso. Sempre melhor do que você entrou. Alguma coisa mais que dentro da nutrição, da dieta cetogênica, que você queira comentar, que você acha que a gente não passou por esse Então, tema? ô Rico, eu acho, Até sabe porque a o gente quê? está chegando no É. final do podcast também. Eu acho, sabe o quê? Que assim, primeiro, as pessoas têm que parar de ficar botando tanta dificuldade. Sabe? E aí tem uma questão mesmo de trabalhar esse comportamento, essa fala, e entender que você precisa fazer o básico bem feito. Não precisa de grandes coisas. Quando você faz o básico bem feito, você vai ter resultado. Às vezes não tão rápido como você espera, porque O básico seria. o básico, se alimentar E de atividade física? maneira. Atividade física, o Se básico. alimentar com menos ultraprocessados, comer comida de verdade, fruta, sem paranoia. Ah, não, então não posso Comer comer comida de uma verdade, banana, né? não posso comer não sei o quê. Sem paranoia. Fazer o básico, comer o arroz e feijão. Legumes, salada, É uma proteína, comer bem, mas não comer um muito, não carboidrato. sair passando mal. Legal. Você comer o suficiente, fazer as refeições ali equilibradas no dia e atividade física. E se relacionar bem com as pessoas, ter relacionamento, porque relacionamento é sinal de longevidade. Quem tem amigos, quem vive mais. Claro. Isso aí é um fato. Tem Então, tem assim, um livro Outlier que ele tem um caso muito interessante sobre isso. sim. Falou que tem uma vila na Itália onde as pessoas eram muito longevas. E aí esse pessoal se mudou para New Jersey. Uhum. E o que acontece? Em Nova Jersey, eles adotaram a comida e achavam que a longevidade vinha da dieta, da alimentação mediterrânea. Só que quando eles se mudaram para New Jersey, eles continuaram, assim, adotaram a alimentação americana. Sim. Então ganharam mais peso, mas continuavam vivendo muito. Muito assim, 90, 100 anos. E aí o que perceberam? Nessa vila, o que eles mantiveram? Qual foi o segredo? Era vida em comunidade. É isso aí. Isso Eles muda viviam tudo. muito juntos, eles tinham muito contato. É. Esse tipo de estímulo. Eu costumo falar que você tem que cuidar do mental, emocional, social e espiritual. Acho que são os são quatro pilares que eu acho que você tem que colocar. Partindo desse ponto, para ter uma consulta com você, para te achar, é direto pela página? Direto pela página. Direto pela página, que é mais fácil de marcar. Sim. E você atende só online ou presencial? Não, presencial, na Barra, no Centro Empresarial. Ah, legal. Excelente. Deu um ótimo conteúdo. Deu um ótimo conteúdo, Uma mas ótima visita ao nosso projeto que está começando. Obrigado, né? 00002, mas calma que tá Não, faltando. calma não. Eu tô levantando a bola pro senhor, perguntando se ela quer falar mais alguma coisa, se ela tem mais alguma coisa para dizer, o que não foi dito que você gostaria de falar, porque na verdade o podcast ele é seu. Ele vai ser sempre do convidado, né? Isso é legal, porque acho que aqui é um lugar pra gente receber os amigos, e isso é o grande lance, né? Que somos
todos os amigos. É óbvio que daqui a um tempo alguém vai também querer vir, indicado você vai indicar alguém, que vai indicar alguém. Mas a ideia do nosso projeto é trazer pessoas que tenham a deixar o mundo melhor. Esse é o ponto principal. Então, assim, teve o Elias, que sensacional a história do Elias. Você viu? Você gostou? Vi, maravilhoso. Então, sensacional a história do Elias, Lipe, Andréia, Bia, família maravilhosa. Você, segundo episódio, é uma honra que foi Muito contigo. Honra Você tem minha. uma E é história. muito alinhado com o objetivo do negociável, né? Não, e é um assunto que eu acho da extrema importância, porque hoje todo mundo que quer ter uma vida saudável acha que para ter uma vida saudável eu preciso entrar no Ozempic, no Monjaro, no Nananã, que custa 3, 4, paralelo 1.800, que seja, e que às vezes é tão fácil. Sim. De ter uma consulta com uma boa Pequenas profissional. mudanças. Pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Principalmente que, lembrando, que eu acho que é o intuito da coisa, o mental manda muito aonde Sim. você quer chegar. Sim. Você fortalece a cabeça como você fortalece a academia, controlando seus pensamentos. E você ter também uma pessoa do seu lado, que isso O faz toda a ecossistema, diferença. o Até um ecossistema, profissional que está ali, claro. acessível, uma pessoa empática, porque assim, cada um vive seus dramas, suas questões, e a gente tem que ir ajudando essa pessoa, né? Claro. Adequando tudo na rotina, na vida, enfim. Claro. Não, e ficar E atento até uma também. referência, né? Porque você é uma profissional que é muito nítido que você vive o que você faz. Você vive, você é um exemplo também, né? Você não está falando uma coisa que você não aplica na tua vida. Você vive, você... Você Eu vive vivo. você vive a tua, você tem verdade nisso. Isso é aquela velha máxima, né? Você é o que você posta, que isso é muito legal. Acho que a Sim. gente tinha que ter um quadro aqui no programa. Que a gente está buscando um quadro no podcast. A gente assiste muito podcast, né? Muito menos do que deveria. Mas a gente assiste muito podcast. E eu, acho que eles, todos nós, eu sou muito fã do Jota. O Jota Podcast. Maravilhoso. Sou muito fã do Jota, muito fã do Jota. E o Jota tem um quadro que depois que ele vai fazer a pergunta que é a mais importante do podcast, tem um quadro. Vamos fazer antes esse quadro, rapidinho, vamos copiar um pouquinho do Jota? Vamos, pode ser? Bora, vamos. Que é assim, vivo, uma pessoa que está viva hoje ou que já se foi, se você pudesse escolher uma pessoa para bater um papo, tomar um café, porque aí também já entra um spoiler que daqui a pouco vai ter aí um momentozinho de algum patrocinador, que vai ser aquele momento que pode ser com aquele outro lance que a gente acabou de criar, que é o nosso quadro que a gente vai criar, mas vivo ou uma pessoa que já se foi, que você gostaria de ter batido um papo, uma conversa, uma troca. Tem alguém que passa na tua cabeça? A Bílio Diniz. A Bílio Diniz. Por quê? Porque o dia que eu li o livro do Abílio Diniz foi outra situação também. Que aí você vê que a questão de falta de tempo, isso tudo não existe. Entende? É Porque desculpa, né? É desculpa. Porque aquele cara conseguia, tipo, no meio do dia, dar uma nadada, encaixar dentro daquela rotina louca que ele tinha. Sou muito fã. Entendeu? Também. Então, assim, é um cara que eu acho que ia ser incrível. Muito boa. Eu assisti uma entrevista com ele que ele andava de snowboard até 80 anos. E andar de snowboard eu ando. Eu já tô pensando em mudar para os Kiko nos meus 46. Mas ele falava, eu andando de snowboard, o resultado, eu me preparo para poder fazer isso o ano inteiro. É o ano inteiro malhando, entendeu? É toda essa rotina, muito, realmente, excelente escolha. Legal. E aí? Então vamos lá, a gente conheceu primeiro, que jornada fantástica, que papo que fluiu, né? Muito. Impressionante, eu acho que a gente passou sem precisar nem estruturar, a gente falou de princípios, a gente falou de hábitos, a gente falou do seu lado mãe, do seu lado humano, família, né? Que são coisas que... Profissional, viver o profissional, né? Ser o que você prega. E aí, como o título do programa, vamos lá, Roberto, o que é inegociável para você? Minha paz é inegociável. Cuidar de mim, fazer minha rotina, isso é inegociável. Porque eu estando bem, minha filha vai estar bem e todo o meu entorno vai estar bem. Entende? Então, assim, nunca é uma coisa só.
né? Um conjunto, como tudo na vida é um conjunto. Como é que você chega, o que é ter paz? Paz é estar com pessoas que me cercam, que agregam, que não sugam. É eu estar realizada fazendo o que eu gosto de fazer. É eu fazer minha atividade física para dar uma desopilada. É isso, tipo, não abro mão hoje de malhar onde eu malho na Outbox. É a primeira coisa. Tipo, sabe aquela conta que fecha? Ah, mas é caro, não sei o quê. Não importa, é aquele dinheiro que É um vale investimento, cada né? É um real, investimento. cada real, porque me desafia todos os dias. Então é isso, são muitas coisas, né? Se você não investe na sua saúde, você vai ser obrigado a investir na sua doença, né? É Então isso, exato. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aqui é muito caro. é. O que é caro? O que é barato? Entende? É o valor que você dá para as coisas. Que aí você vê a pessoa gasta dinheiro com um monte de coisa que não desnecessária. E aí, na hora de comprar uma vitamina, fala que, pô, tá super caro suplementar isso aqui, porque é R$ 100, 150. Entende? Então, essa coisa é você é descobrir esse amor por você e, e abraçar ele e trabalhar ele todos os dias. Beto, Que bom. muito obrigado. Foi um prazer. O prazer foi meu, enorme. Uma aula. Ah. Até o próximo episódio, né? Até o próximo. Beijo, gente.